da igreja. Eu quero aqui, junto com todos aqueles que puderam dizer essa frase, dizer que sou muito alegre de estar aqui. E também concordando com algumas pessoas que aqui falaram, como a Valéria, o Valmir, a Aline, enfim. Há um clima de emoção, de gratidão a Deus, né, pela vida do pastor José Carlos. E como ele aqui disse, eu estou de férias e eu trouxe um propósito de não atender a nenhum convite, né, nesse período meu de férias. E porque a gente tem um ano muito corrido, foram 630 dias sem conseguir ficar um dia em casa. E tirando as minhas férias de janeiro passado, foi um ano todo muito corrido para mim, para minha esposa. E sabendo que muitos pastores tiram férias nesse período, é comum, né, um amigo chamar o outro, vai lá na minha igreja e tal. Mas todos os convites que eu recebi, eu expliquei, agradeci, mas que eu não estaria pregando. E interessante que no dia exato que eu estava programando algo para mim, para minha família, hoje programamos e tal, tá bom, fechou. Aí veio o convite, assim, minutos depois, para que pudesse estar aqui. E ainda que não fosse para trazer a palavra, né, a minha motivação maior é estar aqui junto com o meu pastor. E assim que recebi o convite, eu não teria como, de maneira alguma, impor o que eu disse para tantas outras pessoas, que eu não estaria aceitando o convite, né, para pregar, para palestrar, para dar estudos, enfim. E eu fiquei, confesso, muito ansioso de estar aqui por aquilo que o pastor José Carlos tem sido para a minha vida, para a minha família. E a Bíblia diz que nós devemos dar honra, né, a quem honra, e não honrar no sentido de bajulação, mas às vezes temos uma vida tão corrida, tão regada a sofrimentos, a desafios, que uma palavra de carinho, uma homenagem, uma lembrança, um abraço, um sorriso, um cartãozinho, olha gente, tudo isso tem um significado muito grande, né, muito grande mesmo. E eu queria ler um texto aqui da Bíblia. Nessa palavra eu quero ser breve, mas trazer aqui uma palavra que expresse o nosso sentimento na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 33. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33 em diante. Eu vou ler. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e conseguiram tirar força da sua fraqueza. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitaram o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoite, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Mas o mundo não era digno deles. errantes pelo deserto e montes,
e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. É um texto muito conhecido e fala sobre a galeria dos heróis da fé. Não é todo herói, ele deve possuir algum poder. Não é todo lutador deve possuir uma estratégia, um golpe fatal. Às vezes eu fico ouvindo, né, os jovens, né, meus filhos, os jovens jogando videogame, e às vezes ele fala só o poder, né, aperta o X e o ponto 2 vezes para baixo, não sei o que, para o lado. E eu sabe, hoje eu não tenho muita habilidade com isso de maneira alguma, e a minha filha lutando comigo, e ela tem misericórdia, né, de mim, porque ela me bate muito, e ela fala: minha filha, tem uma habilidade, onde que está o botão X, onde que fica o X, onde que fica a bola, onde que... Mas eu fico observando que os jovens falam muito isso, solta o poder. E todo herói, ele é conhecido por ter algum tipo de poder. Se eu falo, por exemplo, em Super-Homem, ele tem uma visão de um raio-x, ele é um homem de aço, segundo aí a história. Se eu falo de Homem-Aranha solta teia, ele anda de cabeça para baixo, tocha humana pega fogo, o coisa é feio, assusta os outros. Cada um tem um poder. Mas só que quando a Bíblia trata de heróis da fé, é muito ao contrário dessa concepção que temos de poder. Porque para que uma pessoa possa configurar como herói da fé, se você ler aqui todo esse capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, desde o começo, que vai contando a história de Abraão, de Isaac, etc, etc, você vai ver que o segredo deles foi exatamente ter fé. E o texto, o escritor dessa epístola, ele deixa muito claro que nenhum deles teria de que se gloriar, mas seria uma referência, não só foram para a sua geração, mas seria uma referência para muitas gerações, porque eles conseguiram vencer por um exemplo de fé. A Bíblia ela tem uma característica entre tantas que poderia citar. Ela é um livro que tem uma linguagem imparcial. A Bíblia, ela não protege as suas personagens dos seus erros, das suas mazelas. E de maneira alguma a Bíblia tenta provar a perfeição do homem, mas a perfeição de Deus. A Bíblia, ela, antes de Abraão ser o pai da fé, a Bíblia trata de vários deslizes que ele teve de caráter. Encurtando a história, a única personagem da Bíblia que a Bíblia não cita falha de caráter, com uma história completa, é José. Mas claro que ele teve suas falhas, seus erros, mas só digo isso aqui, que entre as milhares de personagens que a Bíblia cita, das histórias completas, como Moisés, como Elias, como Pedro, como Paulo, como João, etc, etc, todos a Bíblia apresenta que teve os seus erros. Mas só que eles configuraram na galeria dos heróis da fé, é que quando a Bíblia fala que eles conseguiram apagar a força do fogo, conseguiram devolver a mãe dos seus filhos que morreu ressurreto, conseguiram colocar exércitos para fugir sozinhos, conseguiram tirar forças quando não tinham mais. Sabe qual foi o segredo? Eles tiveram fé. E eu já disse algumas vezes para várias pessoas
que eu vejo no pastor José Carlos um exemplo de um homem de fé. Conheço o pastor José Carlos há muitos anos, desde a minha adolescência, e eu acho que se cada um de vocês aqui pudesse dar uma palavra, tivesse a oportunidade que eu estou tendo, poderia contar, né, uma história, um episódio. Eu vou dizer para vocês que eu conheci de perto muitas pessoas reverenciadas por aquilo que eram no púlpito, pelos seus dons, mas eu vi muitas dessas pessoas, na hora que as pessoas estavam em aperto, desdenhar e dizer problema dela. Eu já vi muitas pessoas famosas por aquilo que são no público, às vezes até usar de ironia quando sabia que alguém estava passando um momento difícil. E para a glória de Deus, eu sou uma das pessoas que em muitos momentos difíceis da minha vida eu pude contar com o pastor José Carlos. E ele não precisaria de ouvir isso. Ele é um servo, abnegado em ajudar, em servir, em estar perto, em cumprir a missão dele. Mas nessa noite de homenagem, eu quero dizer para a igreja do Projeto Semear de Marambaia que nunca eu deixo de louvar a Deus pela vida do pastor José Carlos. Os meus filhos cresceram ouvindo eu dizer da minha admiração, da minha reverência, não só por ele, pela Marli também, por sua família. Eu poderia citar muitas coisas, mas eu lembro que quando por casar, a minha vida tomou um rumo assim, fugiu totalmente dos meus planos e de Valéria. Antes de casar, eu passei 3 anos quase sem poder ficar em casa. Eu fazia seminário no Rio e eu assim perdi muito contato com a minha família, saía muito para pregar, e foram 3 anos assim que eu passei bem distante da minha família. Às vezes ia em casa uma vez por semana, levava 15 dias para ir em casa. E eu lembro quando estava perto da gente casar, a casa que a gente iria morar, ela não ficou pronta. O casamento foi chegando, foi chegando, e a casa não ficou pronta. E eu lembro que a gente ia passar a lua de mel, para ver se a casa ficava pronta, mas o lugar que a gente ia passar a lua de mel babou também. Eu lembro até hoje, no altar, casando, o pastor Zé Carlos fez o meu casamento. Eu lembro que Valéria falou assim para mim, arrumadinha de noiva: para onde a gente vai para acabar o casamento? Eu disse: o Senhor vai prover. A minha irmã tinha falado que ela ia deixar uma casa dela para a gente, se fosse necessário, até a casa ficar pronta, essa coisa toda. E acabou o casamento. Eu não esqueço disso, pastor José Carlos. E depois da festa, aquela coisa toda, o pastor José Carlos me chamou no canto e ele falou: toma meu presente de casamento. Ele pegou minha mão, colocou um valor na minha mão e ele disse assim: eu conversei com o Paulo, que hoje é pastor, e nós conseguimos uma casa para você passar a sua lua de mel lá em Iguaba. Entra aqui no carro. Me colocou no carro e ele disse: passa a noite no hotel. Nunca tinha entrado no hotel na minha vida. E ele me deixou ali na porta do hotel, acertou tudo. Eu lembro que ficou todo mundo olhando. Eu e Valéria, cara de criança. E ele foi lá, acertou tudo e tal, e falou: pode ir, para amanhã vocês viajam. E graças a Deus, nós voltamos, a casa já estava em condição da gente morar. E o pastor Zé Carlos teve assim, presente em muitos momentos difíceis da minha vida. Quando a Valéria entrou em trabalho de parto para ter a Stephanie, que hoje está com 20 e alguma coisa, 22 anos, e vai fazer 23, vai fazer 24, 25, você tem 20 e pouco. E eu sei que
ele esteve presente na nossa vida assim, em muitos momentos. Poderia falar muitas coisas, né? Graças a Deus, assim, hoje, com o passar dos anos, eu não esqueço disso. Para mim, o pastor José Carlos é um herói da fé. Porque o herói da fé, a força dele é confiar em Deus. E estar presente na vida dos outros num momento, às vezes, mais difícil. O pastor José Carlos Marni vai lembrar disso. Com 3 meses de casado, eu fiquei tuberculoso. E, por consequência, fui demitido. E eu lembro que a primeira pessoa que veio me visitar foi o pastor José Carlos. Eu poderia, enfim, falar muitas coisas. Às vezes, amados, quando aqui a palavra fala, né, dessas pessoas que elas entram na galeria, você veja que o escritor tomou cuidado de dizer que essa relação, ela não era finda, ela continuaria sendo escrita. Ele diz que eram pessoas na sua simplicidade. Muitas vezes elas foram alvo de escárnio, foram desprezadas, mal compreendidas. Muito interessante quando o escritor diz assim: elas conseguiram da sua fraqueza tirar força. Muitas pessoas no auge da sua fraqueza, elas vão sucumbir, porque falta fé. É muito fácil, amado e amada, glorificar ao Senhor, dar testemunho de vitória quando nós estamos no auge. Quando estamos bem empregados, quando o salário é maior, quando estamos vendendo saúde, quando está cheio de pessoas falando: caramba, você é uma bênção. Mas continuar guardando a fé, mesmo nos momentos de dificuldade, foi isso que os heróis da fé fizeram. Eles acreditaram e eles foram abnegados e obcecados por sua missão. Uma missão de servir, apacentar, queridos. O Steve leu aqui o texto no capítulo 13 aos Hebreus, que fala, o versículo 17, sobre os pastores, que diz assim: porque velam por vossas vidas. Sabe o que é velar? É ficar tomando conta enquanto você dorme, enquanto você descansa. Sabe o que é velar? É sofrer enquanto você sorri. Não é fácil a vida de um pastor, não é fácil a vida de um obreiro. Eu costumo dizer que nós recebemos, entre muitas missões difíceis e ingratas, uma das mais ingratas é ter que exortar por amor, é ter que falar. Se alguém tem que falar, é o pastor. Não é? Se alguém tem que dizer que assim não pode, é o pastor. Se alguém tem que falar não, é o pastor. E sempre estamos expostos, né, ao julgamento de cada um, ao ponto de vista de cada um. E o texto aqui, o escritor, ele diz que todos esses tiveram um bom testemunho pela fé. O Valmir estava lembrando aqui do período da enfermidade do pastor José Carlos. E todos aqui são testemunhas da lição de fé que ele deu para a gente. Momento de Marli também, de desafios, e muitas das vezes até desenganada. O pastor Zé Carlos teve uma postura de fé. Eu lembro uma vez eu fui visitar a Marli no hospital, ela estava muito grave, e ali o pastor Zé Carlos, ele deu uma palavra de fé, que não só me deixou quase que em silêncio com a minha preocupação de tentar dar uma palavra para ele, mas me ensinou a confiar no Senhor. Me ensinou a acreditar que o nosso Deus, ele vira o jogo, que o nosso Deus, ele usa para colocar o exército inteiro para fugir, que o
o nosso Deus, Ele livra a gente da força do fogo. Que o nosso Deus, Ele de fato, Ele é poderoso, Ele vai revelando a glória dEle na vida daquele que vive pela fé. Porque a palavra diz que o justo é assim, ele vive de fé em fé. O meu justo viverá pela fé. E você observe, amado e amada, que o escritor aqui diz que por mais que eu cite aqui muitos heróis da fé, como Elias, como Moisés, e etc, estou citando aqui o pastor José Carlos, a história não para. E todo mundo que recebe esse chamado tem essa consciência. A história não para. Há outros heróis e heroínas da fé que viverão experiências em Deus tão maravilhosas que deixarão a sua história como um legado para motivar outros a continuar. Porque o escritor diz que mesmo que nós estivéssemos aqui citando a personagens da Bíblia tão tremenda como Moisés que abriu o Mar Vermelho, como Elias que fez cair fogo do céu, como Josué que fez a rotação do planeta parar. Todavia o escritor diz, mas eles não alcançaram, não viveram a promessa que nós estamos vivendo. Na verdade, eles se doaram para que a promessa chegasse até nós. Pastor José Carlos, muitos no futuro serão levantados, muitos têm sido levantados e trazem essa consciência, como eu, pela misericórdia de Deus, aquilo que sou, aquilo que tenho. Há muitas pessoas que eu louvo a Deus pela existência, por Deus ter feito cruzar o meu caminho, e o Senhor é uma das primeiras pessoas que tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de ser, de fazer, de ter, se Deus tem nos abençoado, se Deus tem nos honrado, eu louvo a Deus pelo seu conselho, por sua mão, pelo seu exemplo de fé. Mas na verdade, queridos, a obra continua. Nós não estamos aqui para transformar o culto a Deus em uma marginação, não é isso. Eu creio que todos estão entendendo que nós estamos cumprindo a palavra, honrando aquele que deve ser honrado e reconhecendo que o que faz o servo de Deus um herói é ele ter fé. É ele ser uma pessoa próxima, é ser uma pessoa que na hora, às vezes difícil, quando o pregador famoso não vai poder ajudar a gente, quando às vezes o cantor famoso não vai poder ajudar a gente, quando às vezes lá aonde estamos não tem como ver um programa de televisão, mas aquela pessoa ela vai estar lá. Amados, nosso ministério leva a gente a cemitério, a hospital, a necrotério, leva a gente no meio de confusão, de família. Se eu tenho menos tempo de experiência pastoral do que o pastor Zé Carlos, já me vi em muitas situações. Às vezes você chega em casa, você tem que botar a mão, não quero bater, quero não, calma. Imagina o que o pastor Zé Carlos já viu. O nosso ministério leva a gente a momentos que eles são anônimos. Às vezes uma palavra simples, não é assim, deixa eu orar por você, perdoe, supere, esqueça. São essas pessoas que estão presentes na nossa vida, sabe? Em momentos onde muita gente não vê. Louvado seja o nome de Deus, e bem-aventurados são as pessoas que podem, em um momento como esse, que fosse você no seu aniversário. Eu gosto muito de, quando eu estou no culto de ação de graça, no aniversário de um membro da igreja, ali eu aproveito para expressar toda a minha gratidão, que a gente não fala ao longo do ano, e sempre eu lembro, obrigado por isso, porque entre os muitos defeitos que eu tenho, um que
eu em Deus procuro não tê-lo, é ser grato. Eu lembro muito deles, eu lembro de quem me deu cesta básica, eu lembro de quem orou por mim, eu lembro de quem carregou meus filhos no colo, eu lembro de quem esteve presente na minha vida quando eu estava enfermo. Eu peço muito a Deus para o tempo passar e eu não me esquecer dessas pessoas, que às vezes a gente se encanta e fala, oh, que bênção, e a gente vai esquecendo das pessoas que não são virtuais, elas são reais, elas estão na nossa vida, elas estão no dia a dia. Só que essas pessoas têm defeito também, elas falham. Não é isso que a Bíblia fala sobre todos os personagens da Bíblia. Elas tiveram falhas, mas conseguiram vencer pela fé. Pastor Zé Carlos, continue na fé. Continue na fé. E nós temos hoje no pastor José Carlos, fala aqui em nome do episcopado, em nome das igrejas Projeto Semear, um exemplo de fé. Temos nele um exemplo. São 60 anos de vida e continua com o Caleb, pronto para a briga, pronto para apertar os pescoços, né, pastor Zé Carlos? Pronto aí para o combate, como Caleb no auge, né, da sua idade. Eu estou pronto para a peleja, eu estou pronto para lutar, e eu estou pronto para me colocar na dificuldade por outras pessoas. Que é isso, amados, que o nosso chamado leva a gente a fazer. Ninguém sabe. Eu nunca falaria isso na igreja que eu sou pastor, mas estou falando aqui honrando o pastor José Carlos. Ninguém sabe como é a nossa rotina. Saber sair de cena quando as coisas estão bem, mas procurar ser o primeiro a se aproximar quando as coisas não estão tão bem assim. Na hora que as coisas apertam, na hora que as coisas ficam em dificuldade. Eu já contei isso aqui em Marabá, e Deus me permitiu viver experiências tristes. Eu já, exercendo meu ministério, eu já vi algumas vezes pessoas dar o último suspiro na minha frente. Faz pouco tempo, uma irmã ligou para mim, muito desesperada, para que eu fosse fazer uma visita ao esposo dela, e ele havia se desviado da igreja, ele estava passando muito mal, mas ela disse: ontem veio um pessoal aqui visitar ele, ele se reconciliou, vim aqui fazer uma visita. Eu estava lá no gabinete, e eu saí, fui lá fazer uma visita àquele senhor. Ele é uma pessoa deficiente, estava na cadeira de roda, e chegou lá, eu segurei a mão dele, conversei com ele, pedi para que ele confirmasse a fé dele, disse: eu entreguei minha vida a Jesus, e eu me arrependi de todos os meus pecados, mas eu estou passando muito mal, estou com muita falta de ar, faz uma oração por mim. Eu falei: confia no Senhor, e pedi mais uma vez para que ele confirmasse Jesus Cristo como Salvador. E ali o Espírito Santo falou no meu coração que seriam os últimos momentos dele. E eu disse para ele: olhe para Jesus. Se teu fôlego te faltar na hora da tua dor, olhe para Jesus. Ele levantou os olhos assim, ficou olhando para o céu, olhando para o céu. E a esposa dele me levou até o portão, e ela disse: e aí, pastor, Deus falou alguma coisa? Falei: irmã, a vida dele está na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Eu saí, andei 100 metros ou menos, o meu celular tocou. Uma irmã que tem um comércio ali perto também já haviam ligado para ela, falou: pastor, volta lá. E quando eu voltei, ele partiu do mesmo jeito, olhando para o céu, com os olhos abertos e olhando para o céu. E quando a gente chega em casa, queridos, a gente se desmonta essas coisas, é dura demais, é difícil demais. E eu digo isso aqui para que a igreja que convive com um herói da fé, que não é um super-homem na essência, mas é uma pessoa que tem fé, que procura compartilhar isso com a igreja, para que honre, sabe, para que respeite,
para que externe o seu carinho. Queridos, a gente tem um coração de manteiga. Pastor, só tem cara de bravo. Mas uma coisa que Deus faz é amanteigar o nosso coração. O pessoal lá da igreja que eu apacento, hoje eu criei uma estrutura de obreiros, porque muita coisa o pessoal já sabe que se me apertar, eu falo, então tá bom. Mas às vezes o certo não é falar, às vezes tem que dizer não. Mas o nosso coração é tão mole que às vezes fala, passa por fulano, por ciclano, fala com o secretário, bababá, porque se vir pastor, deixa pastor, aí quebra o coração. Então pastor tem cara de bravo, mas não é. Na verdade a gente se derrete de amor, né, pelo nosso chamado, por nosso ministério. E que Deus continue usando a vida do pastor José Carlos, para que seja cada dia um exemplo de fé, né? O seu nome, ainda que não esteja escrito aqui na epístola aos Hebreus, mas quando aqui diz, provendo Deus coisa melhor ao nosso respeito, porque eles não seriam aperfeiçoados sem nós. Então, no livro da vida, o seu nome está lá como herói da fé. Por quê? Porque acreditou e deu um bom exemplo para a gente. Você não solta laser dos olhos, não consegue voar, não consegue se pendurar na parede, mas tem fé. Então, é um herói na fé para a gente, motiva a gente a avançar, a crescer, a acreditar. Eu queria convidar o pastor José Carlos aqui. E eu queria fazer uma oração junto com a igreja. Eu queria, assim, muito simbolicamente, em nome da minha família, convidar a Valéria e a Sarinha aqui. Em nome da minha família, eu queria estar aqui orando e convidar a igreja para estar levantando aqui as suas mãos na direção do pastor José Carlos. Pastor, daqui a minha família, né? O Senhor apresentou meus filhos, fez o meu noivado, fez o meu casamento, e a gente deve muito ao Senhor, e somos muito gratos a Deus por isso, né? Pelo ministério, por ter acreditado na gente, por ter me dado a oportunidade para pregar, né? Por ter acreditado num jovem magrelo de 19 anos, né? Por ter às vezes apanhado pela gente. E eu louvo muito a Deus, e sou muito grato a Deus por sua vida. Eu queria que a igreja levantasse suas mãos aqui na direção do pastor José Carlos. Senhor, fica aqui, Senhor, a nossa gratidão, e queremos materializá-la, pedindo a tua bênção, porque só o Senhor pode, Senhor, cercar o teu filho, a tua filha, de bênção, de triunfo, de conquista, de cuidado. Que todo o tempo a tua mão esteja sobre a vida do teu servo, por onde ele andar, diante dos desafios, Senhor. Ó Deus, que ele sempre possa se lembrar, Senhor, que a sua mão está sobre a vida dele, sobre a vida, Senhor, da Marli, Senhor, dos seus filhos, Senhor, da sua filha, do seu filho, Senhor. Ó Deus, a sua casa, do seu ministério, do seu trabalho, que o Senhor possa honrá-lo, Senhor. Ó Deus, na sua vida ministerial, ó Deus, no seu trabalho, Senhor, junto com Marli, Senhor, que o Senhor possa cada dia abrir portas, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando do teu servo a cada dia, Senhor. Junto com a igreja, quando levantamos as nossas mãos, é para pedir a tua bênção, o teu cuidado, a tua provisão, Senhor, daquele que tem sido para nós um exemplo de fé. Ó Deus, que o Senhor mesmo possa galardoá-lo, Senhor, do porvir. Ó Deus, que o Senhor possa ainda aqui nesta vida cercá-lo de bênção, Senhor, de vitória e de triunfo, Senhor. Muito obrigado pela vida do meu amado, Senhor. Que o Senhor possa